Como a gente já sabe, a China fez um mega pacote de estímulos que gerou um grande otimismo nos mercados e praticamente a maioria da cobertura que você faz sobre isso é que talvez seja uma coisa que cria um efeito mais de curto prazo, mas que não tenha uma efetividade no longo prazo. Então você tem coberturas de formas negativas e também de formas positivas, baseadas ali no que está acontecendo no momento, e o mercado sempre cria expectativas em relação a qual que é o próximo estímulo, etc. Então, o que eu queria trazer aqui é uma visão um pouco antagônica pela visão chinesa, feita pelo Louis Gave, porque ele fez um artigo pela Financial Times para explicar um pouquinho o que o Ocidente não entendeu sobre o estímulo da economia chinesa, o que está por trás de tudo isso, de tentar ver que isso às vezes é uma peça crucial para o futuro, mesmo que os efeitos temporários ou no curto prazo tenham uma interpretação de ser algo um pouco mais negativo. Então, quero trazer um pouco desse contrabalanço para você tomar a sua própria decisão. Então, aqui o Louis Gave ele fala que o recente estímulo da China, né, segundo o artigo, visa estabilizar a economia, né? Então, o objetivo não é buscar um crescimento acelerado, é um pouco diferente daquela narrativa de você simplesmente voltar a ter o PIB de 10%, como se tinha nos anos 90, por exemplo, né? 15%, etc. Então, o anúncio que foi feito no dia 24 de setembro, ele provocou um aumento temporário no mercado. Então, as bolsas subiram, todo mundo voltou a falar sobre China e agora nós temos uma volatilidade bastante grande. Então, houve dúvidas que acabaram entrando ali depois dessa movimentação, criando essa volatilidade para saber se isso foi de fato eficaz ou não. E segundo o Louis Gave, o mercado interpretou mal essa intenção, porque o grande objetivo aqui seria de você fazer uma estabilização econômica primeiro. O objetivo é você estancar e mudar um pouco o rumo de para onde as coisas vão, e não de uma aceleração rápida. Então, segundo ele, a estratégia de longo prazo do Xi Jinping, ela permanece, que o grande objetivo aqui pelo menos no ponto de vista da política feita e corroborada, inclusive, né, pelo Third Plenum, aquela reunião que acontece a cada 5 anos na China para dar as diretrizes do país, é de você transferir capital do setor imobiliário, que foi onde mais sofreu perdas, né, uma grande deflação, e transferir isso para o setor tecnológico, que você vê claramente representado pelos carros elétricos, painéis solares, tecnologias e até microchips, apesar de ter uma diferença aí do que hoje é feito nos Estados Unidos ou em Taiwan, por exemplo. Então o foco é você sair desse mercado da forma que hoje é, né, a globalização, e criar uma economia mais autossuficiente e orientada pela tecnologia. E ao mesmo tempo fazer com que ela seja cada vez mais resistente a pressões externas, especialmente dos Estados Unidos. Então, segundo ele, o crescimento econômico ele é visto como só um subproduto dos investimentos tecnológicos e não o objetivo principal. E isso pode dar uma certa interpretação errônea se você olhar isso pelas lentes ocidentais. Então, essa ênfase, né, no investimento acaba criando um excesso de oferta. E isso gera essas pressões deflacionárias, segundo o artigo, que prejudicam os lucros corporativos. Então, é mais ou menos a mentalidade de você sacrificar o presente baseado em índices que podem ser vistos como algo não frutífero em prol de alguma coisa de mais longo prazo, sendo que a China não tem uma rotatividade de um presidente a cada 4 anos, por exemplo. Então ele vai passando pelas dores, mostrando essa visão, pensando mais longo prazo, permitindo que você possa fazer esse tipo de política. Pelo menos isso é o que o artigo mostra. Então o Xi ele reconhece a necessidade de você primeiro estabilizar a economia no curto prazo para poder atingir essas metas. E aí os erros anteriores, como o boom de infraestrutura de 2008, 2009, acabaram resultando no aumento da dívida do governo local. E eles não querem fazer isso, né? Outra coisa foi a bolha do mercado de ações de 2015, que criou uma grande volatilidade no mercado. Isso também é outra coisa que ele quer evitar, porque essa abordagem atual, segundo o Louis Gave, evita superestimular a economia real ou criar uma outra bolha de mercado. Então aqui realmente ele visa estabilizar, estancar o crescimento e evitar que essa deflação
piore, certo? Então, porque isso pode tirar totalmente as suas capacidades de fazer qualquer outra política no futuro, ok? Então, a estratégia, ela visa reabrir as oportunidades para novos tipos de financiamento das políticas industriais da China. Então, realmente, querendo ou não, baseado nesse tipo de ação, isso está condizente com o que foi dito já no Third Plenum em relação a essa mudança drástica e admitindo que você vai ter dores mais de curto prazo em relação ao que você quer atingir no longo prazo. Então, as ferramentas fiscais que são usadas aqui incluem emissão de títulos de longo prazo, possivelmente refinanciando dívidas locais e incentivando a compra de novos equipamentos. Só que aqui, obviamente, não é mais voltado para a construção, mas é realmente voltado para a tecnologia. E essas medidas de estímulo também envolvem a recapitalização dos principais bancos estatais. Eu até tive um outro capítulo no podcast que eu falei sobre isso, onde houve uma injeção de pelo menos 100 bilhões de yuan em cada um dos 6 principais bancos da China. Você pode seguir aqui no podcast. Essa injeção, a expectativa é justamente para combater diretamente a deflação, é para trazer essa segurança para que os bancos possam assumir mais riscos, porque como eu disse anteriormente, os bancos estão exatamente com o mesmo medo de todos os outros bancos do mundo, porque eles fazem parte de um sistema global e sincronizado. E, obviamente, eles não querem arriscar o seu próprio capital, o seu próprio balanço para evitar rombos. Ele está buscando a sobrevivência, motivo pelo qual a inversão da curva de juros da China ocorreu de forma tão acentuada, a ponto do governo do Xi Jinping literalmente fazer ameaças a bancos e meio que expor a identidade deles, né, dizendo que você está comprando dívida do título da dívida pública ao invés de ajudar a população, digamos assim, certo? Então é uma forma de desestimular a compra de bonds chineses para que eles voltem para a economia real e voltem a fazer os empréstimos. Então é uma forma de lidar com isso e o governo da China tem muito mais capacidade de forçá-los a fazer isso do que no Ocidente, simplesmente baseado em políticas, né, que não tenham tanta intervenção assim como elas têm hoje na China. Então vamos ver como que isso vai se comportar. E também envolve a desregulamentação de hipotecas para poder facilitar a compra de imóveis sem reverter políticas que limitam o papel do setor. Então, o objetivo aqui também obviamente não é só salvar, mas permitir que volte a uma normalidade da compra de novos imóveis na China. Segundo o artigo, o controle central das finanças permanece, só que com o investimento ainda sendo priorizado em relação ao aumento da demanda do consumidor. Então eles sabem que existe um grande problema interno de demanda, mas para fazer essa demanda voltar, você precisa voltar a fazer uma industrialização e para essa industrialização gerar empregos para poder voltar a demanda, etc., para poder desvencilhar aos poucos disso. Então realmente uma tentativa, obviamente, bastante agressiva, bastante rápida, bastante incisiva, mas voltada. O grande argumento aqui do artigo do Financial Times, do Louis Gave, é que essa visão de longo prazo da China, ela realmente enfatiza tecnologia e autossuficiência em vez de lucros de curto prazo ou alto crescimento do PIB, que talvez sejam os grandes indicadores que vão definir se fundos vão investir na China, se você realmente está tendo uma surtindo efeito ou não, o que vai, obviamente, causar um contraste em relação às lentes. Então, quem tiver uma lente, pelo menos mais ocidental, vai ver que as coisas não estão indo muito bem, e talvez vendo no curto prazo. Quem tiver uma lente mais oriental, entendendo que isso é uma dor temporária, visando uma saúde maior lá na frente, uma autossuficiência, é mais ou menos esse o ponto do artigo. Então vamos ver como isso vai acompanhar, talvez algo para você colocar no seu radar, dessa visão curto prazo e longo prazo, e ver se isso realmente vai se concretizando, mas a gente não vai poder ver nada disso, pelo menos nos próximos meses ou até alguns anos.